Pronto, vamos iniciar já. Pronto, já estamos ao vivo no Facebook. Se a irmã quiser compartilhá-la no seu Facebook, também pode. Bom, então vamos lá? Uhum. Boa noite, irmã Djanira, Benedicite. Boa noite, Benedicte. Mais uma vez estamos aqui numa live no meu Facebook, e para a gente tratar hoje de um tema bastante importante. Eu sou Angélica Manzano, sou oblata beneditina na comunidade Cristo Rei de Presidente Prudente, e hoje eu estou recebendo como convidada a irmã Djanira, que é a nossa superiora aqui da comunidade, e para tratar de um tema muito importante. Hoje é dia de falar Feliz Ano Novo para nós cristãos. Por que será? A gente vai falar sobre isso também aqui nessa live. Então, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários do Facebook, que a gente responde agora, ou se não der, mais à frente, né, irmã? Eu passo as perguntas para a irmã, as dúvidas, mas é um dia muito importante em que a gente vai começar novamente um ano dentro da igreja. E é importante que a gente comece bem, né? Então, para começar essa live, a gente vai começar com o alimento do Espírito, que é uma oração. Convido a irmã para fazer a oração inicial. Ok, boa noite, eu sou a irmã Djanira e realmente agradeço muito o convite, né, da Angélica para poder fazer essa reflexão, né, de um tema tão importante para nós, que é o nosso patrono, né, do nosso colégio, da nossa comunidade, Cristo Rei do Universo. Então, é uma data, assim, muito importante mesmo, e que nós comemoramos com tanta alegria hoje, né, com bastante festividade, solenidade, e estamos aqui para refletirmos juntos essa data tão importante, que é o início realmente do ano litúrgico, né, da nossa igreja. Então, nós vamos com a consagração, né, ao Cristo Rei, que fala o seguinte: Docíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai vosso olhar sobre nós, humildemente prostrado diante do vosso altar. Somos e queremos ser vossos, a fim de podermos estar mais intimamente unidos a vós. Cada um de nós se consagra hoje espontaneamente ao vosso sacratíssimo coração. Muitos há que nunca vos conheceram, muitos desprezando os vossos mandamentos vos renegaram. Tende piedade de uns e de outros. Pequeníssimo Jesus, trazei-os todos ao vosso sagrado coração. Senhor, sede rei não somente dos fiéis que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que eles retornem o quanto antes à casa paterna, para não perecerem de miséria e de fome. Sede rei dos que vivem iludidos no erro ou separados pela discórdia. Trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, para que em breve haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, guardai incólume a vossa igreja e dai-lhe segura liberdade. Concedei a todos os povos a tranquilidade da ordem. Fazei que de um polo a outro da terra uma só voz ressoe. Louvado seja o coração divino, que nos trouxe a salvação. Honra e glória a ele por todos os séculos. Amém. Lindo, amém. Assim seja, né, irmã? Que o Espírito Santo conduza a irmã nesta noite, aqui nesta live, para que tudo que fizermos comece e termine em nome de Jesus Cristo.
Bom, hoje o tema da nossa live é Cristo Rei, é o patrono da nossa comunidade, Cristo Rei. E nós estamos aqui para fazer uma reflexão sobre essa grande solenidade na igreja. Hoje também é o Dia Nacional do Cristão Leigo e Leiga. Parabéns para todos os cristãos. Dia do Músico, né? Dia de Santa Cecília, padroeira. Parabéns para todos os músicos também, aos conhecidos e aos não conhecidos, né? E vamos começar então, irmã, falando de rei. Hoje nós vamos falar de realeza, né? Quando a gente pensa em realeza, nos vem em mente coroa de ouro, cheia de pedras preciosas, um trono grandioso, né? Um reino com muitos soldados e cavalarias, e aquela capa de um rei, né? Vem logo a rainha da Inglaterra, aqueles castelos medievais, né? A Europa, enfim. Mas é desse reino que nós vamos falar hoje, irmã? É dessa realeza que a gente vai falar hoje? Não, é de um outro reino. O reino que outro... Jesus veio nos ensinar é bem diferente. É na simplicidade, é o contrário, né? Desse rei que a gente vem realmente em mente. O reinado de Jesus é um reinado diferente, né? Que vem na simplicidade, na humildade e no poder de amar, né? Não no poder que oprime, mas no poder que liberta, que nos traz a salvação. Esse é o reinado de Jesus. Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, né, para a gente estar refletindo sobre esse reinado de Jesus. Ok. Está aparecendo, Angélica? Então, como já foi dito, né, nós realmente com essa solenidade de Cristo Rei, nós concluímos o ano litúrgico e iniciamos o novo ano, né, litúrgico na igreja. E esse ano nós vamos iniciando o ano B, né, ano A, B e C. Esse ano nós vamos estamos entrando, né, para o ano B. Então, vamos entender, né, essa festa que encerra o ano litúrgico. Ao celebrar Cristo Rei, fiéis também são chamados a fazer uma revisão de vida ao fim do ano litúrgico. Então, todos nós, cristãos fiéis, né, somos convidados a fazer essa revisão de como vivemos o ano todo e o que nós podemos melhorar, né? E a solenidade de Cristo Rei, celebrada neste domingo, marca o fim do ano litúrgico da Igreja Católica, na 34ª semana do Tempo Comum, instituída em 1925 pelo Papa Pio XI. Essa solenidade coloca os cristãos frente à realeza do Rei Jesus, né? Então, nós vamos ver o reinado de Jesus. O que ele vem nos dizer? Jesus é o poço da realeza, da riqueza e do poder. Não é por acaso que os evangelhos da liturgia de hoje, no ciclo litúrgico A, B e C da igreja, sempre nos colocam no contexto da paixão de Jesus para contemplar sua realeza. A realeza de Jesus é a realeza do amor ágape de Deus por toda a humanidade, por toda a criação. Essa festa é a ocasião propícia para podermos reconhecer mais uma vez que na cruz de Jesus, o poder dominador, o poder opressor, criador de desigualdades e exclusões, espalhador de sofrimento por todos os lados, está definitivamente derrotado. Então, como nós vimos no Evangelho hoje, né, Jesus como rei, aquele que veio para chamar, vinde benditos de meu Pai, né? Ele veio separar, né, as ovelhas dos cabritos, né? Então, as ovelhas
são aquele animal que escuta, né? Como o padre até dizia hoje para nós, ela sabe escutar, ela segue, ela é fiel ao seu pastor, né? Então, uma reflexão muito bonita para nós, realmente, se nós estamos sendo ovelhas ou cabrito. Cabrito já não, ele não gosta de ser fiel, de obedecer, de escutar, né? E a ovelha, ela é fiel ao seu pastor, ela escuta. E no final nós vamos ouvir, então, do Senhor, aquele chamado, vinde bendito de meu Pai. Então, nós queremos ouvir de Jesus esse vinde benditos de meu Pai. Então, por isso devemos, né, refletir realmente esse poder que Jesus nos ensina, do serviço ao próximo. Então, nós vamos ver que esse amor ágape de Deus realmente é o que nos diz nesse evangelho de hoje, porque tu fizeste, né, ele pergunta, quando estava nu, quando estava com fome, estava doente, estava na prisão, você me visitou, você me acolheu, né, me deu comida. Então, Jesus, eles perguntam, mas quando foi que te vimos assim, com fome, com sede, na prisão? E Jesus diz, quando vocês fizeram ao menor dos pequeninos, foi a mim que fizestes, né? Então, esse amor realmente sem nenhum tipo de interesse, você simplesmente ama, cuida, serve, né? Aqueles que precisam. E essa é a nossa atitude de cristãos, realmente, de servir sem olhar a quem, mas a quem está precisando, que é o próprio Cristo ali presente naquela pessoa. Então, por isso nós devemos estar muito atentos a esse amor sem nenhum interesse, esse amor ágape de Deus. Ele quer nos ensinar realmente esse grande amor que a gente não olha para quem, mas temos a certeza que é o próprio Cristo ali presente naquele irmão. Então, esse é o que Jesus nos ensina hoje nesse evangelho, de sermos ovelhas que escutam a voz do pastor e seguem. E ele nos ensina essas atitudes, né? De quem realmente ama, serve e se prepara para seguir o seu exemplo. E o que não, ao contrário, a gente já sabe que é como cabritos que vão ouvir, né? Afastai de mim, né? Maldito, a gente não quer ouvir isso, nós queremos ouvir benditos de meu Pai. Então, oxalá que nós possamos realmente estarmos no caminho certo de ouvir, né? Essa frase de Jesus, pela atitude reconhecida realmente feita durante toda a nossa vida, né? Então, vamos pedir que durante esse tempo do ano litúrgico, né, desse ano novo que estamos iniciando, possamos fazer um caminho realmente como ovelhas que sabem escutar a voz do pastor e seguir o seu exemplo. O término do ano litúrgico é uma boa oportunidade de fazer uma revisão de vida diante do que foram as propostas feitas por Jesus ao longo do ano. Então, o ano todo nós temos aí propostas realmente de um pastor que quer o bem das suas ovelhas. Durante todo o ano, na liturgia da palavra, Jesus vai se apresentando a cada um de nós, vai se mostrando o seu reino para que ele veio. É esse o momento de nós fazermos uma boa revisão de vida, frente àquilo que a liturgia nos mostra, nos preparando para o encontro definitivo com Deus. Esse encontro acontece a cada ano do Advento, em preparação ao Natal, mas chegará o tempo em que nos encontraremos definitivamente com Deus. Então, nós estamos nessa vida de passagem, né? Nós sabemos, né, que essa vida é passagem, então nós devemos nos preparar para esse encontro que é definitivo, para realmente ser dignos, né, de receber, de ouvir de Jesus, vinho de bendito de meu Pai, que no domingo passado falava dos talentos, né? Que a gente possa, então, realmente ter feito, produzir os talentos que Deus nos deu. Então, cada domingo, o ano todo, nós ouvimos palavras de transformação, que pode transformar a nossa vida, para o seguimento realmente do que Deus nos espera, que Jesus nos pede a cada dia. E esse tempo, né, que nós estamos aqui, cada novo dia é uma oportunidade de mudarmos de vida. Então, ele nos dá sempre
uma nova chance, um novo dia, porque ele é cheio de amor para conosco, né? Então, o Advento é um tempo forte também de oração, de preparação para o Natal, para esse nascimento de Jesus, que vem transformar a nossa vida para uma vida nova, do que ele vem, nós temos aí, né, os 4 domingos do Advento, né, que vai sendo acesa uma vela cada domingo, por conta até que vai iluminando totalmente para essa grande luz chegar até o nosso coração. Então, cada domingo vai se acendendo uma, sinal que ainda vamos sendo iluminados completamente com a chegada do menino Jesus, que é a grande luz. Enquanto as pessoas são peregrinas nessa terra, elas vivem sobre a proteção da misericórdia de Deus. Mas ao morrer na eternidade, todas contemplarão o mistério de Deus. Então, é bem forte para nós, realmente, todo esse tempo que nós estamos na Terra, nós somos peregrinos, né? Encaminhada rumo à eternidade, para essa contemplação do mistério de Deus. Esse mistério nós não conhecemos, porque se conhecesse, não seria mistério, né? Então, nós vamos ter esse mistério da fé até o final, só vai ser revelado realmente com a nossa passagem definitiva para Deus. Por isso, é sempre bom fazer uma revisão de vida a partir do término do ano litúrgico e do ano que se inicia no Advento, nos preparando para esse fim. Então, todo esse tempo, finalizando, né, o ano litúrgico, as leituras nos apresentavam esse final, né? Jesus realmente fazendo esse chamado, essa conversão para esse fim de encontro definitivo com Deus. Então, vai encerrando o ano litúrgico, ele nos preparou com as leituras para realmente nos preparar melhor para esse início, né, de novo ano litúrgico. Essa festa tem essa marca. Nós temos como carisma levar a experiência do encontro pessoal com Jesus na eficácia do Espírito Santo. E esse Jesus Cristo que quer nos encontrar é Jesus Cristo Rei do Universo. Então, ele é nosso Rei, né? A eficácia do Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade que vai nos iluminando. E Jesus é o Rei do Universo. Nós, antes de tudo, precisamos assumir o senhorio de Jesus. Realmente se colocar a serviço, seguindo o seu exemplo. E esse Jesus que se apresenta a cada um de nós, nos quer por inteiro, quer reinar na nossa vida, né? Não simplesmente a metade, não podemos servir de metade, né? Ou somos frio, nós somos morno ou frio, não dá certo. Nós temos que ser quente para realmente anunciar Jesus totalmente, né? Deixar realmente ele ser totalmente esse rei da nossa vida. Então, Cristo pertence, então, ao reino de Deus. Em um importante diálogo com Pilatos, durante o seu julgamento, afirma o seu reinado. Tu és rei? Pergunta Pilatos diante no tribunal. Tu dizes, eu sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Então, nós temos aqui, né, justamente esse diálogo de Jesus com Pilatos, onde Pilatos, né, está com medo de perder o seu poder. Por isso, ele está entrando em questão, questionando Jesus, o seu reinado, por medo de perder o seu poder terreno, né? Mas Jesus, ele diz, tu o dizes, eu sou o rei, e para isso eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então, Jesus, ele não precisou que ninguém colocasse ele como rei, ou, né, como nós sabemos, né, por um voto, né, mas ele já nasceu para ser rei, ele veio ao mundo com essa missão de ser rei, e para dar testemunho da verdade, que ele mesmo diz, né,
eu sou a verdade, o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Então, se nós realmente buscamos ser da verdade, conhecer realmente de verdade Jesus, nós vamos sempre escutar a sua voz, vamos caminhar realmente para essa verdade. Caminhar com Jesus é caminhar na verdade. E esse reinado de Jesus, que não é um reinado deste mundo, mas é um reino para Deus, é um reinado diferente, né? Do que Pilatos está com medo de perder o poder. Jesus, ele veio para servir, é o contrário desse poder que oprime as pessoas, que matam, né? Tiram a liberdade das pessoas, colocam na prisão. Jesus veio pregar um reinado oposto disso, de serviço, de amor, de liberdade, de perdão, né? Como ele mesmo diz no alto da cruz, né? Para o bom ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ele realmente veio dar esse testemunho onde liberta as pessoas, onde tem misericórdia para com as pessoas. Esse é o reinado que Jesus vem nos ensinar. Jesus é rei da verdade. Pilatos pergunta-lhe: "Que é a verdade?", mas não espera a resposta. E Jesus já tinha respondido: "Eu sou a verdade e a vida". O fundamento sobre a dignidade e poder de nosso Senhor como rei é definido dos primeiros séculos da nossa igreja por São Cirilo de Alexandria, quando escreve: "Numa palavra, possui o domínio de todas as criaturas, não pelo ter arrebatado com violência, senão em virtude da sua essência e natureza, que é o próprio Cristo, a verdade, né? Eu sou a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida". Então, Jesus é a verdade. Pilato questiona o que é a verdade. Ele não está entendendo, mas Jesus é a própria verdade, né? Ele, sendo Deus, veio nos revelar o próprio Deus na verdade. Então, por isso, numa palavra, possui o domínio de todas as criaturas. A consciência de que em Jesus nos tornamos filhos de Deus faz com que nos sintamos comprometidos com a causa do reino. Na força da nova e eterna aliança, Jesus nos faz participante de sua missão. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Isso nos leva a olhar todos os acontecimentos em torno de nós, como alguém que se comprometeu com essa missão de Jesus e se coloca à disposição para ajudar. Então, nós temos realmente, né, no Evangelho de hoje também, que vem nos fortalecer, destacar para nós realmente esse Jesus, quando nós somos ovelhas que escutam a voz do pastor, nós vamos seguir a voz do pastor, vamos seguir o seu exemplo e vamos ter essa sensibilidade em olhar ao nosso redor e ver quem precisa de ajuda, independente de quem for, né? Sabendo que o próprio Cristo se faz presente naquele menor que seja. Então, essa sensibilidade com a necessidade do próximo, nos comprometer realmente com essa missão de Jesus e se colocar à disposição para ajudar. Eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. Então, Jesus, ele quer que todas as pessoas estejam bem. Por isso que ele se coloca à disposição em todos os lugares que ele passou, ele curou as pessoas doentes, ele libertou as pessoas que estavam aprisionadas, ele ajudou, deu pão para quem tinha fome. Então, esse é o exemplo que nós temos de Jesus. Realmente, por onde ele passou, ele fez que a vida fosse em abundância. E até hoje, para nós, né, que cremos nessa presença viva de Jesus, nós sentimos também o mesmo. Onde está Jesus, a vida é em abundância. É o desejo dele para cada um de nós, e assim que nós também, seguindo, possamos continuar essa presença dele na disposição realmente de que a vida seja em abundância aonde estivermos, né, ao nosso redor.
porque ali Jesus está presente, é o desejo que ele tem para cada um de nós. E continuando, né, a sua missão de anunciar realmente esse reino, nós devemos fazer que essa vida seja abundância para todos. Diante de tantos outros reis que querem se levantar, possamos escolher o único rei do universo, Jesus Cristo. Que realmente Jesus seja o rei do universo, principalmente o rei do universo do nosso coração. Né? Se Jesus é o rei do nosso coração, nós vamos ter essa capacidade, essa sensibilidade de realmente ver o Jesus no coração do outro também, né? Então, nós não vamos ter dificuldade em ajudar quem precisa, porque nós sabemos que é o próprio Cristo que se faz presente naquela pessoa. Então, isso que ele quer nos ensinar, que ele seja o único a reinar em nosso coração. Não deixemos as coisas materiais, as pessoas mesmo, tomar lugar de Jesus. Ele seja o único rei do nosso coração, assim nós vamos servir esse rei e o próximo que também tem esse rei no seu coração. Jesus está presente em cada irmão. Por que damos o título de rei a Jesus Cristo se ele viveu absoluta simplicidade quando esteve entre nós? Essa solenidade coloca os cristãos frente à realeza do Rei Jesus, né? Como já tinha no primeiro texto, foi o Papa Pio XI que a criou em 1925. Naquele contexto, a Igreja via como necessário reafirmar a soberania real de Jesus e de seus ensinamentos, em um mundo que ia se afastando cada vez mais do Senhor. Será que só naquele tempo, né? Como nós vimos, até hoje, muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento, né, de Jesus como rei de suas vidas. E mesmo em tempo de pandemia, né, agora uma marca muito forte para nós refletirmos dessa presença realmente que as pessoas possam voltar para Jesus, porque nós somos totalmente impotentes diante de uma pandemia, não sabemos, não podemos como, né, a gente faz tudo o que nós podemos, mas não sabemos onde pode pegar, onde, né, porque nós não vemos, somente Deus sabe tudo, né, só Deus pode nos cuidar, e às vezes ainda duvidamos, tem pessoas que duvidam ainda dessa presença de Deus, é um grande ensinamento que temos com esse sinal da pandemia, da nossa impotência, né, nós necessitamos totalmente da proteção de Deus, porque não temos domínio sobre nada. Só Ele é que pode reinar realmente em nosso coração. A igreja via como necessário reafirmar a soberania real de Jesus e de seus ensinamentos, em um mundo que ia se afastando cada vez mais do Senhor. E hoje também nós precisamos nos aproximar mais do Senhor, entender realmente esse recado que Ele tem para nós. Hoje, quase 100 anos depois, caberia a pergunta se o mundo está caminhando mais que antes rumo ao Senhor. Não parece ser o caso, pelo menos não se olharmos rápida e superficialmente. Se seguirmos o mesmo critério de então, talvez hoje, com mais razão, precisamos afirmar essa realeza de Jesus Cristo. Né? Como dizia, realmente, se nós colocamos Ele como centro, como o único rei da nossa vida, nós vamos estar protegidos por ele, por esse rei. Mas nós às vezes ainda, muitas pessoas ainda não entenderam que ele é o único rei, ele que tem o poder de tudo sobre nós, sobre nossa vida, né? Como em outros textos diz, né? A nossa vida depende totalmente de Deus, né? Ele que dá a vida, ele que tira, né? Então, nós estamos nas mãos de Deus, não sabemos o dia de amanhã, né? Como diz São Bento também, na sua regra, nós devemos estar com a morte diante dos olhos. Isso quer dizer o quê? Nós devemos nos preparar para qualquer momento ser chamado para o Pai. Então, só Deus sabe da nossa vida, Ele nos deu a vida, Ele também pode tirar. Então, a nossa missão é estarmos preparados para esse encontro definitivo com o Senhor e podermos realmente ouvir de Jesus
as palavras do Evangelho de hoje. Vinde benditos de meu Pai, né? Porque soubesse realmente cuidar, amar as pessoas a qual eu estava presente, né? Não com essas palavras, ele diz, mas no sentido, né? Ele estava lá presente naquelas pessoas que precisavam. Então, nós temos aqui, se olharmos para os reis antigamente, que tinham um poder absoluto sobre seus povos, veremos quase sempre que esse poder acaba corrompendo, de certa forma, o coração do homem, ferido pelo pecado. Certamente houve reis santos, mas sabemos que nem os santos são livres da ferida do pecado. De toda forma, a realeza de Jesus é de outra índole. Em sua realeza, lembramos sua divindade, que se manifestou colocando-se a serviço da humanidade. Como já falamos, realmente o reinado de Jesus é um reinado de serviço, né? Essa figura que Jesus nos dá o exemplo, né? E ele mesmo diz, na noite do lava-pés, levantou, pegou a toalha e colocou na cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. E disse, fazei o mesmo, dei o exemplo para que façam o mesmo. É esse reinado realmente de serviço, que está à disposição de servir o outro, não ser e não querer ser servido por eles, né, como os reis antigamente. Como rei terrenos, né, desse mundo, quer ser servido, né, tem que ter os seus servos, e Jesus não, ele que serve, ele se coloca a serviço, ele nos ensina esse reinado de serviço, de amor ao próximo, de realmente esse amor, dei-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é que ele nos ensina também nessa noite do lava-pés, a quinta-feira santa. Mas, inclusive, esse serviço de Jesus oferece, em outro momento, serviço prestado por pessoas poderosas. Por mais poderoso que fosse alguém, não poderia servir-nos dando-nos a salvação, o perdão dos pecados, a possibilidade de voltar à amizade com Deus, sempre que nos voltemos para Ele arrependidos das nossas faltas. O verdadeiro serviço de Jesus foi mostrar que nós somos criaturas de Deus, feridas pelo pecado, mas que nele podemos encontrar de novo o sentido de nossas vidas, que sem ele caminha para a morte. Então, muito profunda essa frase que realmente, sem ele, o ser humano pode caminhar para a morte. Né? É a mesma coisa de você seguir, como o exemplo do evangelho de hoje, do cabrito, né? Que não obedece, o pastor que não obedece, não ouve, não quer seguir, então ele não caminha junto com Jesus, ele caminha para a morte, né? Que não leva até Deus, nos leva para a morte. Então, nós realmente, como criaturas de Deus, nós devemos estar voltados ao Criador. E Jesus, ele teve uma missão especial, a maior de todas, né? Como Deus, ele veio para nos salvar, nos libertar dos nossos pecados e para que nós voltássemos para Deus. Então, a missão de Jesus realmente não era uma missão de criaturas, né? Mas é uma missão especial de Deus. E ele veio nos devolver realmente essa graça de estarmos ligados a Deus e poder caminhar para a vida e vida com plenitude. Então, nós temos essa graça, esse grande serviço de Jesus que veio para nos salvar. Nessa ocasião, vale a pena que nos perguntemos sobre quem é o Senhor Jesus em nossas vidas. Será que permitimos realmente que Ele seja o centro dela? Todas as vezes que rezamos o Pai Nosso, estamos pedindo que seu reino, ou seja, sua realeza, seu domínio venha sobre nós. E o nosso coração está preparado para reconhecer seu verdadeiro rei? Porque isso é fundamental para o cristão. Reconhecer-se criatura no nosso mundo que muito se fala de autonomia, de segurança pessoal
que pretende ter o controle sobre tudo, essa festa vem nos recordar que aquele que verdadeiramente reina é somente o Cristo. Então, como eu dizia, né, esse sinal forte para nós, que é de sofrimento, né, da pandemia, vem também nos trazer realmente uma lembrança para nós que nós não temos domínio de nada, né? O ser humano não tem domínio de nada, não tem domínio da sua vida. Segurança pessoal, controle sobre tudo, não temos, porque só Deus é o único rei da nossa vida, o único que deu a vida e pode tirar. Então, ele realmente tem que ser o único rei da nossa vida, do nosso coração. Então, é muito importante nos perguntarmos se realmente ele é o único rei, se nós colocamos toda a nossa confiança nesse rei. E para nós, realmente, como dizemos no Pai Nosso, né, nós pedimos o seu reino, a sua realeza, venha sobre nós, que realmente nós possamos, né, quando rezamos com consciência, que realmente se torne entre nós esse reino de Deus, esse reino de paz, de amor, de justiça. Que nós possamos realmente ter esse Jesus como único rei do nosso coração. Seguir, né, realmente como ovelhas que sabem ouvir a voz do pastor. Que nós possamos realmente reconhecer, viver como tendo Jesus como único rei, aquele que nos cuida, que realmente nos conduz cada vez mais para essa vida que é eterna depois. Nós nos preparamos, já vivemos agora, né, em preparação para essa vida que é eterna. Então, ele, o único rei do nosso coração, é que vai nos conduzir para essa vida definitiva com o Senhor. Jesus não aparece na Bíblia, aqui corta um pouquinho. Pelo contrário, uma das vezes que a realeza de Jesus se manifesta é quando estão zombando dele, quando vestem de púrpura e coroa com a coroa de espinhos. De maneira velada, podemos reconhecer aí um sinal de sua realeza. Mas a verdade é que os soldados não estavam tão reverentes assim. A outra vez que Jesus é reconhecido como rei é quando entra montado em um burrinho em Jerusalém. Ali ele é até aclamado como filho de Davi. Mas parece que esse reconhecimento não durou muito, já que pouco depois a multidão gritava: crucifica-o. Então, Jesus aparece na Bíblia, né, nesses dois momentos, onde ele é coroado lá por Pilatos para tirar de sarro dele, que ele seria o rei, né, coloca a coroa de espinhos, e depois, quando ele é entrado em Jerusalém, que é colocado os ramos, né, e eles cantam o bendito Hosana nas alturas, né, o rei, bendito o filho do rei Davi. Então, só que não durou esse reconhecimento, porque não era um reconhecimento profundo realmente dessa realeza de Jesus. E seria mais por uma questão de zombaria, né, não por um reconhecimento verdadeiro que ele era realmente o rei de suas vidas. Eles só vão reconhecer Jesus realmente depois que ele realmente está nesse trono verdadeiro que é a cruz, né? Ele foi pregado na cruz e ele foi coroado de espinhos. E na ressurreição ele vai ser reconhecido depois, né? Nesses textos bíblicos, não era um reconhecimento verdadeiro, porque depois, logo em seguida, eles clamaram para que crucificassem, né? Crucifica-o, crucifica-o. A multidão gritava, não tiveram um reconhecimento profundo desse rei, porque esse reconhecimento verdadeiro de Jesus Cristo como Rei do Universo é eterno, ele nos leva à eternidade. Então, por isso que nós, seguindo esse único Cristo como Rei da nossa vida, é um preparar para a vida que é eterna, que nos levará realmente para a eternidade.
E claro, vale lembrar, nos anos litúrgicos já começa de maneira especial nossa caminhada de advento, rumo ao Natal. Que essa festa de Cristo Rei já nos coloque no clima e que não esqueçamos que aquele menino frágil e dependente da mãe que vai nascer é, na realidade, o Rei do Universo, da qual todas as coisas foram feitas e em quem todas elas foram renovadas com sua encarnação, morte e ressurreição. Nós podemos ver no nascimento de Jesus como Herodes, né, como rei, tinha medo também de perder o seu poder. Por isso, mandou matar todos os meninos na época para que não houvesse um rei. Então, aquele medo de perder o seu poder terreno. E fez tudo isso, né? Porque Jesus, ele já nasceu como rei, não precisou ninguém fazer ele rei, ele por si mesmo já nasceu com essa missão, né, de realmente trazer, encarnar o amor de Deus, encarnar o próprio Deus, para que a humanidade entendesse e conhecessem esse amor de Deus encarnado através do humano, né? Por isso ele se tornou humano, mas ele já tinha essa missão de ser nosso rei. Ele teve a encarnação, tornando humano, pela sua morte e ressurreição, ele veio nos mostrar realmente esse grande reinado que ele veio nos mostrar, de viver realmente o amor ao próximo, viver esse amor de Deus, que as pessoas reconhecessem esse rei, né, nas suas vidas, que era o próprio Deus, através da sua encarnação, né, vivendo, se tornando um como nós, menos no pecado. Então, ele se encarnou e veio mostrar o grande amor de Deus por nós, veio habitar entre nós, veio trazer o amor e a paz, a harmonia entre a humanidade. E que as pessoas reconhecessem, através dele, esse amor tão grande que Deus tinha, de realmente mandar o seu próprio filho vir nascer, se tornar humano, morrer, né, com essa missão de morrer na cruz e ressuscitar para nos salvar. Então, para encerrando, né, que realmente, né, esse Cristo Rei possa, no conhecimento dessa realidade, como Cristo Rei do Universo, nosso Senhor, deseja unicamente reinar no nosso coração, para que o nosso coração seja semelhante ao seu, pleno de graça e de verdade, sempre obediente ao Pai, rico em misericórdia, sempre pronto a perdoar e transbordante de caridade. Que o nosso coração seja realmente essa morada de Cristo Rei, como foi o coração de Maria, a Mãe de Deus, sempre e unicamente de Deus. Assim também, nós ouviremos dos lábios santos de nosso Senhor: vinde benditos do meu Pai. Então, essa é a nossa esperança, que nós realmente tenhamos o nosso coração livre para esse único Rei, Jesus. Que o nosso coração, que nós possamos seguir realmente o exemplo desse grande Rei, desse grande Mestre, né? Da verdade, que foi obediente ao Pai, realmente teve muita misericórdia com todas as pessoas, sempre pronto a perdoar e transbordante de caridade, que nós possamos seguir esse exemplo realmente de Jesus, obediente como ovelhas que ouve o pastor e sabe perdoar, que realmente transborda de caridade, de amor, né, para com o próximo, e que realmente, se Cristo for como Maria, né, pedindo o exemplo de Maria, né, seguindo o exemplo de Maria, nossa mãe, que ela soube realmente ter o Cristo Rei como único Rei da sua vida, né, do seu coração, que nós possamos ter também esse Rei no nosso coração, que é o que Ele mais deseja de cada um de nós, que nós tenhamos Ele como único Rei de nossas vidas, e assim possamos, no final da nossa vida terrena, né, ouvir da voz do nosso Senhor: vinde benditos do meu Pai. Que Deus nos abençoe, que cheguemos
a essa graça, recebamos essa graça. Amém. Esse é um rei que não fica reinando do céu, não fica reinando do seu trono. É um rei que ele ele está dentro de nós, né, irmã? Isso. É um rei que se identifica com a situação dos mais vulneráveis. E como o Evangelho diz hoje, né? A gente passa por processos na vida, por preparação. Então, eu acredito que quando chegarmos do outro lado do caminho, quando passarmos para entrar no reino do céu, a gente também vai ter tipo uma provinha, né? E Deus, ele, durante o ano litúrgico todo, a gente foi meditando sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, e hoje, na grande solenidade de Cristo Rei, a gente tem um evangelho escatológico que mostra para a gente o reino e mostra como a gente faz para entrar no reino. Então, eu acredito que as questões, Jesus ele burlou a prova, né? Normalmente a gente aprende, o professor passa a matéria, mas o professor não passa para a gente as questões do teste, do exame final. Mas Jesus burlou a prova. Ele passou as questões do exame, né? Eu acredito que as questões devam ser: o que vocês, homens e mulheres do século XXI, estão fazendo para acabar com essa fome de afeto, essa fome de fé, essa fome de esperança, né? A fome de amor ao próximo. Eu fui aí e mostrei. Então, vocês também podem fazer. E a grande questão final vai ser: me imitastes no amor ao próximo? É a imitação de Cristo, é o que todo o evangelho, durante todo o ano, a gente reflete sobre a vida de Cristo, como Jesus viveu, e ele nos ensina a amar como Jesus viveu, né? Sorrir como Jesus sorria, sentir como Jesus sorria, para que a gente seja mais ovelha e não cabrito, para que a gente seja mais ovelha, que a gente escute o nosso pastor. Esse rei se apresenta como pastor. Ele mesmo vem cuidar dos seus súditos, né? Ele mesmo vem até nós para cuidar de nós, para estar conosco. Então, isso é bom. Que meditação gostosa para a gente assim terminar o ano litúrgico, para que nosso coração esteja mais cheio desse reino de Deus e a gente possa começar um ano fortalecidos, um ano realmente de amor ao próximo. Um ano difícil, né, irmã? Um ano difícil, um ano diferente de todos os outros que todo mundo passou. Não foi só no Brasil, não foi só local, mas é um ano diferente mundial. Um ano em que a gente viu o Papa sozinho, naquela Praça São Pedro, diante da cruz, suplicando, né? Mas eu lembro aquela visão do Papa diante daquele crucifixo. Eu acho que a Praça São Pedro nunca esteve tão cheia, né? Cheia de espiritualmente. As igrejas nunca estiveram tão espiritualmente cheias. Foi um ano para a gente parar, pensar na nossa jornada de vida rumo ao reino dos céus, rumo ao reino de Deus. O que eu estou fazendo com o maior dom que Deus me deu, a vida? E também, como está sendo a minha dimensão sistêmica em favor do outro? Eu estou imitando Cristo para o outro? Eu estou dando comida a quem tem fome, eu estou dando água para quem tem sede. Então, é um momento para a gente realmente parar, é o momento de término do ano litúrgico, estamos aí a 40 dias do término do ano civil,
E 2021, acredito que deva ser uma continuidade do ano de 2020, né? Nós ainda vamos passar aí um período de máscaras, nesse distanciamento social, nos adaptando a essa nova realidade. Então, que legal, irmã. Obrigada. Tenho aqui alguns comentários. A Ângela Califani, que está sempre conosco. Obrigada, irmã, pela sua doçura de ensino. Obrigada, Angélica, por sempre me evangelizar. A gente está junto aí, a nossa dimensão, a nossa obrigação para com o outro, né? A dona Maria Augusta Furlan. Dona Maria Augusta é lá de Termas de Ibirá. Está sempre com a gente também. A Marisa Santiago, boa noite. Viver tendo Jesus em nossos corações. É assim que sempre deve ser. É Jesus que nos sustenta todos os dias, né? Para que sejamos ovelhas e não cabritos. O evangelho de hoje é muito importante. Né? Mas eu acredito que essa é a maior importância da nossa vida, né, irmã? É a gente imitar Cristo, para que a gente chegue no reino de Deus. Ele nos ensinou, ele veio aqui, recebemos o batismo, com o batismo os dons do Espírito Santo para sermos ovelhas, mas a gente é muito teimoso, a gente se perde no meio do caminho, falta-nos paciência muitas vezes, e quando falta paciência a gente passa a ser cabrito. Mas com a paciência, a vida de oração, nisso nosso querido Pai São Bento nos ensina muito, que a oração e o trabalho vai nos construindo, né, irmã? A oração, ela nos constrói para esse reino de Deus. E a própria palavra de Deus é muito viva, né? Como nos orienta o ano todo, com textos próprios, né, do tempo litúrgico, de uma forma que sempre nos conduz sempre mais a sermos ovelhas, né, que sabem escutar e ser conduzidas pela voz do pastor, que é a própria palavra de Deus, né, nos dizendo a cada dia, é a voz desse pastor nos orientando o caminho que o leva sempre a seguir, né, a não desviar do caminho, a não se tornar, não perder, né, deixando ser cabrito, mas a própria palavra de Deus nos orienta aí nesse caminho de seguimento do pastor, do caminho certo, né, que nos conduz realmente a essa vida eterna, né. Amém. Irmã, então acho que vamos ficando por aqui. Essa live vai ficar salva no Facebook, a irmã pode compartilhar no seu Facebook também. E esperamos ter passado o recado, esperamos ter passado a mensagem. A irmã falou lindamente, falou suavemente, profundamente sobre essa grande solenidade de Cristo Rei e essa nossa jornada de vida aqui, essa nossa caminhada. E agora eu queria que a irmã deixasse uma mensagem final, uma mensagem de final de ano, é tempo da gente dizer Feliz Ano Novo. A gente está entrando no ano B, ano de São Marcos. Isso. Então, como o nosso tema, né, refletimos sobre o reinado de Jesus, que realmente é um desejo que eu tenho e para desejo a todos, né, que possamos realmente ter o coração bem preparado e livre para esse único rei que é Jesus. Que o nosso coração esteja sempre livre de tudo que possa afastar desse rei, mas que esse trono realmente, que é o nosso coração, que é o desejo de Jesus, que ele realmente esteja sempre habitado por ele, né? O rei do universo. E assim, com certeza, estaremos, né? Também, como nós, tendo ele como rei, nós vamos sempre ter essa mudança de atitude, porque nós vamos saber que o nosso irmão também tem o rei dentro dele. Todos nós somos reis e rainhas, né? Pelo batismo, nós recebemos, né? Nós somos reis, profetas e sacerdotes, né? Pelo batismo, nós todos somos
rainhas, reis e rainhas, que nós possamos realmente ter essa atitude com o nosso próximo, de realmente estar a serviço, né? Não aquele reinado de poder, mas aquele reinado de serviço, de amor ao próximo, que é o que Jesus nos ensina e que nos deixa muito claro o seu reinado de amor e de serviço, que nós realmente possamos, na prática, ter essas atitudes de Jesus, seguindo ele como nosso único pastor. Amém. Essa é a nossa maior missão aqui, amar. Amor em forma de ação, em favor do outro, do próximo. Isso, Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, por nos instruir tão lindamente, por nos encher desse reino maravilhoso do nosso Cristo Rei. Tá? Está convidada para estar aqui mais vezes conosco, para esse momento de espiritualidade tão gostoso. Tenha uma boa semana e que a gente esteja sempre junto na Eucaristia, nessa nossa caminhada. Amém. Para encerrar agora aqui, vamos fazer então uma oração final, né? Vamos fazer uma oração, a oração do dia, né? Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo. Fazei que todas as criaturas libertadas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Benedicite, irmã. Benedicite. Os que nos acompanham, os que nos acompanharam e todos aqueles também que irão ver futuramente esse grande momento de espiritualidade sobre Cristo Rei e também o tempo litúrgico. Boa noite, irmã. Boa noite. Eu quero. Assista. Até a próxima. Fica com Deus.